O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. Existem vários tipos de câncer de pele e essa doença pode matar. A dermatologista de Matão, doutora Natália Paiva, falou com nossa reportagem. Ela começa falando da doença que afeta mais pessoas do que se imagina e pode ser tão letal quanto qualquer outro tipo de câncer, se não for diagnosticado e tratado a tempo. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então a gente tem aí uma prevalência de câncer de pele hoje. Um dado do Instituto do Câncer é que mais ou menos 30% dos casos de câncer no Brasil são de câncer de pele. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente tem que entender, a gente separa didaticamente em dois grupos. O grupo do câncer de pele do tipo melanoma, esse mais letal, e por isso a gente tem um cuidado extremo, porque a prevenção, a detecção precoce, ela nos traz uma taxa de cura muito alta. E os cânceres de pele do tipo não melanoma. Não melanoma, então a gente coloca aí, basicamente nós temos o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esses cânceres, esses dois tipos de cânceres acontecem mais em áreas que são fotoexpostas, face, pescoço, couro cabeludo, principalmente em homens, as orelhas, braços. Podem ocorrer em outros locais, mas a prevalência maior realmente é nessas áreas que ficam expostas cronicamente ao sol ao longo da vida inteira do indivíduo. Assim como outros tipos de câncer, o câncer de pele, se detectado no início, pode ser curado, mas é preciso estar atento. O câncer de pele, se não tratado, pode levar à morte. Sim, como eu disse, os cânceres de pele que são do tipo melanoma, se não detectados precocemente, eles podem evoluir, inclusive, com o óbito. Eles dão metástases, que são lesões à distância, lesões em outros órgãos, e como eles não são levados muito a sério em suas lesões primárias, não é incomum, não é infrequente eles serem detectados já na metástase. Então você vai achar um tumor no pulmão, um tumor no cérebro, e aí você vai descobrir que ele é uma metástase de um câncer primário, que era um melanoma, um câncer de pele. Os cânceres de pele do tipo não melanoma, o carcinoma basocelular, é bem menos frequente de dar, que é o tipo mais comum, então é bem menos frequente de dar essas lesões à distância, e eu acho que por isso que realmente eles não são levados tão a sério. Mas é importante ressaltar que eles são graves, né? Eles são assim, eles têm uma morbidade no local. O que isso significa? O local de crescimento, além de atrapalhar esteticamente, ele pode atrapalhar inclusive funcionalmente. Como eu disse, esses cânceres eles são mais comuns em áreas que são expostas ao sol, e a maior área que a gente expõe ao sol, assim, a maior não, a mais frequente é a nossa face. Então a gente tem câncer de pele próximo à área dos olhos, próximo à área de nariz e de boca, e dependendo do tamanho dessa lesão, ele pode comprometer até a função quando for necessário a sua retirada. O que deve ligar um alerta na pessoa? Posso estar com câncer de pele? Existe algum sintoma? Ele é sentido? Ele é visual? De que forma a pessoa pode perceber que ela está com um princípio de câncer de pele ou tem o câncer de pele? Existe uma regra, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é a regra do ABCDE. Isso a gente aplica principalmente para os cânceres de pele do tipo melanoma. Então, o A é assimetria, lesões que são assimétricas. O B de bordas, lesões que têm bordas que começam a modificar ou que são muito irregulares. O C é de crescimento, lesões que estão crescendo devem acender um alerta no nosso dia a dia. O D de dimensão, lesões muito grandes devem ser avaliadas e acompanhadas, e o E de evolução. E essa questão da evolução é muito importante, porque assim, você sempre teve uma lesão, aquela lesão te acompanha lá há anos e anos e anos, e de repente aquela lesão começa a mudar, ela começa a ter um sintoma, ela não coçava e começa a coçar,
ela não sangrava e começa a sangrar, ela está mudando a cor, ela está mudando o tom. Por isso que é importante a gente ter a consciência, né? A gente se examinar, a gente se olhar e prestar atenção no nosso organismo como um todo e, em caso de dúvida, procurar precocemente a avaliação do dermatologista. Existem alguns casos que a gente indica que o paciente venha frequentemente fazer visitas ao dermatologista para a gente avaliar pacientes que têm uma predisposição, que fototipos peles muito claras e que se expuseram muito ao sol ao longo do tempo, também devem ser avaliados. O principal fator que colabora e muito para que a pessoa tenha um câncer de pele é a exposição solar. Não importa se no trabalho, em passeio ou em casa, use sempre um protetor, mesmo em dias em que o sol não aparece. Um dos principais fatores que a gente associa diretamente com a causa de câncer de pele é a exposição solar. Então, o principal sempre é o uso do filtro solar. O uso do filtro solar, além de prevenir o envelhecimento precoce, ele previne a evolução de câncer de pele, previne que você desenvolva um câncer de pele. Fator no mínimo 30, de 30 para cima, eu até falo para ter uma lambuja aí de 50 para cima. Em especial pessoas que são mais claras e pessoas que têm uma rotina de se expor muito ao sol. Esse ano foi realmente atípico. Em relação ao clima, o que a gente deve se atentar é que às vezes as pessoas falam assim, tá chovendo, hoje eu não preciso passar o protetor. Hoje não tá nublado, não tá muito sol, tá frio, eu não preciso usar o protetor. Ou então, uma coisa muito comum que as pessoas às vezes não se atentam, né? Eu não saio da minha casa, tudo bem, mas se você fica perto da janela, você se expõe à luz de telas, você se expõe a essa luz branca, você se expõe, você vai, lava o quintal, conversa com a vizinha, estende roupa. Então, assim, a gente tem uma exposição solar, a gente vive num país tropical. O hábito do filtro solar deve acompanhar, eu falo que o hábito da escova de dente. Você deixa ali do lado, já aproveita e já reaplica. Se você for se expor muitas vezes, assim, de uma forma muito intensa, até a gente indica a reaplicação a cada 3 horas, de uma forma um pouquinho mais frequente. Bem, o dezembro laranja, ele existe para lembrar a pessoa deste tipo de câncer, né? E ter esse acompanhamento que a senhora acabou de falar é muito importante. Prestar atenção em si próprio, né? Para perceber qualquer tipo de mudança. Exato, exatamente. E acho que isso é muito importante, né? Você se atentar, então, para uma lesão que, primeiro, uma lesão que surgiu, uma lesão nova, deve ser examinada, deve ser avaliada. Uma lesão que sempre teve um comportamento e de repente mudou. Uma lesão que está sangrando, uma lesão que parece um machucado que não cicatriza, uma lesão que aumentou o tamanho, uma lesão que mudou a cor. Isso tudo deve ser acender o nosso alerta. E, além de tudo, voltando só um pouquinho na prevenção, a gente também deve se atentar para os horários de exposição ao sol. O sol é muito bom, nós vivemos num país tropical, mas assim, das 10 da manhã às 16, a gente realmente tem que evitar esse horário de pico, ainda que seja com filtro solar, com os cuidados, mas, se possível, evitar esses horários de exposição muito intensa. E na dúvida, procure um especialista, procure um dermatologista. Exatamente. Na dúvida, procure o seu médico, procure o seu dermatologista.